Olá, alunos do terceirão, tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um vídeo. Desta vez é sobre função polinomial do segundo grau, ou simplesmente função quadrática. Eu espero que vocês aproveitem o vídeo e tenham um bom estudo. Então, podemos definir uma função quadrática a partir de três coeficientes a, b e c reais, onde a é diferente de zero. Logo, f de x vai ser igual a ax ao quadrado mais bx mais c. A função quadrática tem diversas aplicações para descrever fenômenos da natureza, fenômenos sociais, econômicos, diversos tipos de experimentos observáveis. Na figura abaixo, nós podemos ver o lançamento horizontal sob a força da gravidade. Podemos ver que a função quadrática pode também ser utilizada na arquitetura, nas construções, na arte. Enfim, existe uma diversa variedade de aplicação para a função quadrática. Lembremos que f de x também é igual a y. Logo, y igual a ax ao quadrado mais bx mais c também pode ser a maneira de representar a função quadrática. O gráfico de uma função quadrática sempre vai ser uma parábola, e a concavidade da parábola pode estar para cima ou para baixo. Se o a for maior que zero, a concavidade é para cima. Se o a for menor que zero, a concavidade é para baixo. Ou simplesmente podemos dizer que quando o a é positivo, a parábola está sorridente, e quando o a é negativo, a parábola está triste. Quando a parábola é sorridente, nós temos um ponto de mínimo. Quando a parábola está triste, nós temos um ponto de máximo. Temos logo abaixo alguns exemplos de funções de segundo grau onde o a é positivo. No primeiro exemplo, y igual a 3x ao quadrado menos 5x mais 7, o a é igual a 3, o b é igual a menos 5 e o c é igual a 7. O segundo exemplo, h de t igual a t ao quadrado menos t mais 1, o a é 1, o b é menos 1 e o c é igual a 1. No terceiro exemplo, w de r igual a 3 menos 5r mais r ao quadrado, o a é igual a 1, o b é igual a menos 5 e o c é igual a 3. Vejamos outros exemplos onde o a é negativo. Y igual a menos x ao quadrado mais 2x mais 8, o a é igual a menos 1, o b é igual a 2 e o c é igual a 8. S de t igual a t ao menos t ao quadrado mais 5, o a é igual a menos 1 e o b é igual a 5. V de s é igual a 27 mais 5s menos 3s ao quadrado, o a é igual a menos 3, o b é igual a 5 e o c é igual a 27. Ao se deparar com a expressão de uma função quadrática, o primeiro passo que temos a fazer para estudá-la é calcular a raiz da função quadrática. A raiz da função quadrática é calculada pela fórmula de Bhaskara. X é igual a menos b mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a. Esse b ao quadrado menos 4ac é chamado de delta. E o delta ele pode ser maior que zero, pode ser igual a zero ou pode ser menor que zero. Quando o delta é maior que zero, a função tem duas raízes distintas, ou seja, a parábola vai tocar o eixo x em dois pontos. Quando delta é igual a zero, a parábola vai ter duas raízes iguais, ou seja, apenas uma raiz. Logo, vai tocar o eixo x, a parábola vai tocar o eixo x apenas um ponto. Quando o delta é menor que zero, você não tem raiz real. Logo, a parábola não vai tocar o eixo x. Em um caso particular, onde a parábola tem duas raízes, para encontrar a distância entre elas, basta calcular o módulo da diferença entre as duas raízes. É importante colocar no módulo, pois a diferença não pode ser um número negativo, pois quando falamos de distância, sempre falamos de números positivos. Por exemplo, se
Essa parábola descreve a trajetória de uma bola ao ser chutada. E eu quero saber a distância que a bola percorre após ser chutada e tocar o solo pela primeira vez. Para calcular isso, sabendo que a trajetória é uma parábola e o eixo x seria o solo, então basta calcular o módulo da diferença entre as raízes. Então, D é igual a x2 menos x1 dentro do módulo, pois não pode ser negativo. Tomemos agora um fenômeno natural descrito por uma parábola, onde nós temos um valor máximo e um tempo máximo levado para que esse valor seja atingido. Se um problema me pedir o valor máximo atingido por esse fenômeno, eu calculo o y-vértice, que é igual a menos delta sobre 4a. Agora, se eu quero saber o tempo levado para esse fenômeno alcançar o valor máximo, eu utilizo o x-vértice, que é menos b sobre 2a. Logo, o valor máximo de um fenômeno é o y-vértice e o tempo gasto para alcançar o valor máximo é o x-vértice. Agora vejamos em detalhe o que faz cada coeficiente da função do segundo grau. O a nós já vimos que é responsável pela concavidade e também ele é responsável pela abertura da parábola. Como assim? Quanto maior o valor de a, mais a parábola aparenta estar fechada. Conforme você vai diminuindo o valor de a, aparentemente a parábola ela vai abrindo um pouco mais. Já o coeficiente b indica se a parábola corta o eixo y no seu ramo crescente ou decrescente. Ou seja, se o b for maior que zero, a parábola corta o eixo y de modo crescente. Se o b for menor que zero, a parábola corta o eixo y de modo decrescente. E o que acontece quando b é igual a zero? Sempre que b é igual a zero, a parábola é simétrica ao eixo y. Já o coeficiente c indica o ponto exato em que a parábola corta o eixo y. Então, quando c é igual a zero, a parábola passa na origem do sistema cartesiano e uma das raízes é nula. Mas quando c é maior que zero, a parábola vai cortar o eixo y no ponto C. Quando c é igual a zero, como já foi dito, a parábola corta o eixo y pela origem. E quando c é menor que zero, a parábola vai passar pelo eixo y no ponto C menor que zero. Uma observação muito importante na hora que estiver resolvendo um problema é não confundir quando calcular o x do vértice ou o y do vértice. Então, aos problemas em que as perguntas forem qual o valor máximo ou mínimo da função, qual a área máxima da figura, qual o lucro máximo da empresa, qual a altura máxima atingida pela bola, qual o custo mínimo da empresa. Sempre que isso acontecer, nós devemos calcular o y-vértice. Agora, aos problemas que as perguntas forem qual o valor de x para que a função seja máxima ou mínima, qual o valor de x para que a área seja máxima, quantas unidades a empresa precisa produzir para que o lucro seja máximo, em qual tempo a bola atinge a altura máxima, quantas unidades a empresa precisa produzir para obter o lucro mínimo. Nesses casos, devemos utilizar sempre o x do vértice. Bom, visto o conteúdo de uma forma resumida, vamos a uma questão. Uma pequena fábrica vende seus bonés em pacotes com quantidades de unidades variáveis. O lucro é obtido pela expressão L de x igual a menos x² mais 12x menos 20, onde x representa a quantidade de bonés contidos no pacote. A empresa pretende fazer
um único tipo de empacotamento, obtendo um lucro máximo. Para obter o lucro máximo nas vendas, o Y-vértice, os pacotes devem conter uma quantidade de bonés igual a o X-vértice. Então, o que eu quero encontrar? O lucro máximo ou a quantidade máxima? Eu quero a quantidade cujo vai me dar o lucro máximo. Então, eu tenho que calcular o X-vértice. Vimos agora há pouco que o X-vértice é igual a menos B sobre 2A. Então, basta saber o valor de B e o valor de A. Da função, sabemos que o A é igual a menos 1, o B é igual a 12 e o C é igual a 20. Então, eu vou colocar o B e o A na fórmula. Logo, o X-vértice é igual a menos 12 sobre 2 vezes 1. Vejam que eu apliquei os valores na fórmula. Logo, o X-vértice é igual a menos 12 dividido para menos 2, e isso é igual a 6. Logo, a quantidade de bonés deve ser igual a 6. Até agora, nós vimos como chegar no gráfico de uma função quadrática tendo a sua lei de formação, tendo a sua expressão algébrica. Agora vamos ver diferente. E se eu tiver o gráfico? Se eu tiver as raízes, como que eu faço para encontrar a expressão algébrica? Eu vou utilizar a forma fatorada, porque se eu tenho as raízes, o x1 e o x2, eu posso dizer que o f de x também é igual a vezes x menos a primeira raiz vezes x menos a segunda raiz. Essa forma fatorada, ela é muito utilizada quando você tem as raízes, mas não tem a expressão da função e você deseja encontrá-la. Próxima questão. Um projétil é lançado por um canhão e atinge o solo a uma distância de 150 metros do ponto de partida. Ele percorre uma trajetória parabólica e a altura máxima que atinge em relação ao solo é de 25 metros, como visto na nossa imagem abaixo. Admita um sistema de coordenadas x, y, em que o eixo vertical y está representando a altura e no eixo horizontal x está representada a distância, ambos em metros. Considere que o canhão está no ponto 150, 0 e que o projétil atinge no solo no ponto 0, 0, no plano XY. A equação da parábola que representa a trajetória descrita pelo projétil é: seguindo o comando da questão, coloquemos o eixo coordenado na imagem. Assim, localizando os pontos no plano cartesiano, encontramos as raízes da parábola, que é o x1 e o x2, sendo o x1 igual a 0 e o x2 igual a 150. Assim, podemos utilizar a forma fatorada da equação do segundo grau para encontrar a equação da parábola. Sabendo que o x1 é igual a 0 e o x2 é igual a 150, substituímos na fórmula. Logo, vemos que x menos 0 é igual a x. Fazendo as contas, utilizando a propriedade distributiva, temos que y é igual a vezes x ao quadrado menos 150x. Bom, meio caminho andado, agora só falta encontrar o valor de a. Sabemos que y está em função de x. Assim, observando o gráfico, vemos que no x igual a 75, o projétil alcança a altura máxima. Assim, y de 75 é igual a 25. Colocando na equação, y, quando x é igual a 75, é igual a 25. Isso é igual, você vai substituir onde tem x, você vai colocar 75. Isso é igual a vezes 75 ao quadrado menos 150 vezes 75. Bom, resolvendo essa operação elementar, temos que 25 é igual a vezes menos
5.625. Logo, isolando o A, nós temos que A é igual a 25 dividido para menos 5.625. Simplificando, temos 1 sobre 225. Então, se y é igual a A vezes x² menos 150, y é igual a menos 1 sobre 225 vezes x² menos 150x. Passando o 225 multiplicando, temos que 225y é igual a menos 1, que multiplica x² menos 150. Utilizando a propriedade da distributiva, temos que 25y é igual a menos x² mais 150. Ou simplesmente, 25y é igual a 150x menos x². Assim, temos que a alternativa correta é a letra E. Mas ainda não acabou, pois ainda teremos outros vídeos. Estou com saudade de vocês. Até a próxima.